Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Samuel 18, do versículo 20 ao 30. Aleluia. Mas a outra filha de Saul, Mical, amava Davi, e isso foi dito a Saul, o que lhe pareceu bem aos seus olhos. E Saul disse: Eu a darei para que lhe seja por laço, e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: Com outra serás meu genro hoje. Davi se casaria com outra filha de Saul. E ordenou Saul aos seus criados, dizendo: Falai em segredo a Davi, dizendo-lhe: Eis que o rei te ama, e todos os seus criados lhe querem bem. Aceite, pois, ser genro do rei. E os criados de Saul falaram estas palavras aos ouvidos de Davi. E Davi disse: Parece-vos pouco ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e de nenhuma estima? E os criados de Saul lhe deram a resposta, dizendo: Tais palavras foram ditas por Deus, por Davi, né? Aleluia. Eles contaram a Saul o que Davi havia dito, e isso indica que Davi nada disse a respeito do que Saul já lhe tinha feito, ao dar sua primeira filha a outro homem, em lugar de dá-la a Davi, como lhe tinha dito, lhe sido prometido, né? E Saul disse: Digo assim a Davi: O contentamento do rei não está no dote, e sim em 100 prepúcios de filisteus, para que seja tomada a vingança dos inimigos do rei. Mas Saul pensava em lançar Davi nas mãos dos filisteus. Isto foi outra armadilha que Saul planejou. E quando os seus criados declararam a Davi estas palavras, pareceu bem a Davi e ele fosse a ser genro do rei, mas o prazo não tinha ainda se cumprido. A Davi foi dado um certo período de tempo para obter aquilo. Então levantou-se Davi e partiu com os seus homens e feriu 200 homens dos filisteus. E trouxe Davi os prepúcios deles e os entregou todos ao rei, para que ele fosse feito genro do rei. E então Saul lhe deu a sua filha Mical por mulher. Tudo isso era tão conhecido por tantas pessoas que Saul não podia retroceder quanto a isso. Alguns empalideceriam pelo fato de Davi ter matado tantos filisteus. Entretanto, eles eram os inimigos de Deus. Ao matá-los, Davi agiu como Senhor, como servo de Deus, né? Servo de Deus, e não como instrumento de Saul. E Saul, vendo e considerando que o Senhor estava com Davi, porque a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais, muito mais a Davi. E Saul foi inimigo de Davi todos os seus dias. E quando saíram os príncipes dos filisteus, a campanha acontecia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. E por isso era o seu nome muito estimado. Aprendemos com tudo isso que Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, que lição nós tiramos daqui, né? Em 1 Samuel 18, no versículo 28, revela o amor de Mical por Davi. A história de Mical nos ensina as lições importantes para o nosso crescimento espiritual. O nome Mical significa quem é como Deus. Talvez por ter herdado alguma coisa do caráter
deformado de seu pai. Mical não tinha feito jus ao belo significado do seu nome. Mical era a filha mais nova do rei Saul. E como a casa, foi oferecida em casamento como prêmio ao homem por suas conquistas militares. Então a história de Mical serve de lição, para muitas mulheres, movida por um ciúme doentio, xingam, desprezam, humilham o seu cônjuge, jogando fora seu casamento, atraindo maldições para a sua vida. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas as que procedem vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Está lá em Provérbio 12, do versículo 4. Na verdade, Mical foi oferecida como esposa a Davi por causa de uma situação conveniente a seu pai, Saul. O primeiro prêmio oferecido a quem vence Golias seria casar-se com Merabe, a irmã mais velha de Mical. Como Davi se achou indigno de ser genro do rei Saul, Merabe foi dada em casamento a outro homem. Posteriormente, o rei Saul soube do amor de Mical por Davi e viu isso como uma segunda oportunidade para preparar uma armadilha ao seu suposto rival, exigindo um dote exorbitante de Davi, a vida de 100 inimigos, os filisteus. O propósito deste gosto sádico de Saul de obter 100 prepúcios dos filisteus era provocar os filisteus para se vingarem de Davi por um gesto tão desrespeitoso como este. O sucesso de Davi, ao pagar o dobro do preço estabelecido, 200 prepúcios dos filisteus a Saul, e a afeição de Mical, o sucesso de Davi, ao pagar o dobro, aleluia, apesar de estar sendo usada como mercadoria de troca pelos favores de Davi ao rei Saul, Mical não tinha a culpa do jogo de interesse de seu pai, e ela amava Davi com muita intensidade. Assim que começou a estabelecer o seu reinado sobre Israel em Hebrom, Davi mandou buscá-la para recebê-la novamente como sua esposa. Muitos anos havia se passado, mas o amor de Davi por Mical não tinha diminuído. Entretanto, a história bíblica demonstra que Mical, além de ser uma mulher extremamente ciumenta, era fria espiritualmente e dava pouco valor às coisas de Deus. Na época em que a Arca da Aliança foi conduzida a Jerusalém, Mical presenciou Davi bailando e saltando diante do Senhor e o desprezou no coração. Quando o rei Davi voltou para casa, Mical aproveitou a primeira oportunidade para dizer-lhe o que pensava, o que o saudou com sarcasmo, dizendo: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se sobre os olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Mical feriu o coração do seu esposo com aquelas palavras ditas fora do tempo, ao chamar o rei de Israel de vadio. Ao voltar para casa, todo homem gosta de ser bem recebido por sua mulher. Mical perdeu uma grande oportunidade de firmar-se como a esposa preferida do rei. Na Bíblia é dito que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Aquele episódio com Mical termina com uma
sombria notícia. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Está lá em 2 Samuel 6, 23. Mical pagou um alto preço pelo resto de sua vida. Um dos maiores castigos para uma mulher israelita era não poder gerar filhos. Eita, Deus da glória. Então, essa mensagem, se você gostou, assine o canal, amém? Esse canal é da bênção. Que Deus abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Até a próxima.